Nascida em Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, Luciane Aparecida é escritora, professora e pesquisadora. Em 2024, foi vencedora do Prêmio São Paulo Literatura e finalista do Prêmio Jabuti com o livro Mata Doce. Neste ano, a UESB selecionou exatamente este livro como uma das obras literárias que serão cobradas no vestibular. Hoje, a gente conversa com a autora para conhecer mais sobre a obra. Luciane, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer poder falar com você, falar sobre o seu trabalho. E para dar início a esse nosso bate-papo, eu queria saber como foi receber a notícia de que Mata Doce estava entre as obras selecionadas para o vestibular da UESB. Qual a importância disso para você enquanto escritora? Olha, foi fascinante. Eu fiquei muito feliz. E fiquei feliz pessoalmente, porque eu sou aqui no Vale do Rio Jequiriçá, muito perto da UESB. A UESB é a universidade maior e primeira que chegou para mim quando eu era adolescente. Inclusive, eu fiz o vestibular da UESB, passei para o curso de História e não passei. E aí segui a vida brincando, dizendo que eu sou uma historiadora frustrada, enfim, que nunca fiz. Então eu fiquei honradíssima, eu fiquei animada, eu fiquei feliz. Sabe essas coisas da vida que você pessoalmente recebe isso como uma grande vitória? Assim, eu recebi isso como um grande sim pessoal para a minha vida, para o meu trabalho. Essa é uma coisa. A outra, como escritora profissionalmente, é fantástico, né? Porque isso quer dizer que os livros vão ser trabalhados em sala de aula, quer dizer que estudantes de diferentes lugares vão ler meu texto, vão, de algum modo, entrar em contato com esse grupo cultural, essas manifestações culturais que eu descrevo no livro, que estão associadas a esse lugar da Bahia, no Vale do Rio Jequiriçá. Então eu fiquei honrada, eu acho que é a palavra que resume isso, tanto pessoalmente quanto como escritora. Luciane, como você disse, você é natural do Vale do Jequiriçá e Mata Doce se passa em um pequeno vilarejo no interior rural da Bahia. Na sua obra, ficção e realidade se misturam. O que tem da sua história dentro dessa narrativa? Eu acho que primeiro a gente pode perguntar assim, o que é a literatura, né? Qual o mundo que a literatura cria? E aí a gente se pergunta também, os mundos que a literatura cria, eles são diferentes da realidade, eles se aproximam da realidade? E aí a gente vai aos poucos percebendo que existe uma fronteira mais tênue nessas questões. Então eu poderia fazer um longo discurso aqui dizendo que não tem nada, que está bem distante, mas na verdade tem um pouco sim, principalmente da geografia. Eu, quando estou escrevendo meus livros e estou pensando o ambiente que as personagens vão viver, o espaço que o livro vai acontecer, os lugares, o deslocamento do tempo das personagens, eu estou pensando no Vale do Rio Jequiriçá, porque essa geografia me inspira. É uma região de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, e isso diz das minhas percepções mais sensíveis sobre o que é entender as palavras, o mundo, as cores, e tudo isso eu levo para a literatura. Porque escrever é realizar um trabalho de linguagem que diz respeito a um jeito também de sentir o mundo, de ver, de imaginar o mundo. Então eu acho que tudo vai se relacionando ali. E a outra coisa principal é que eu venho de uma família majoritariamente de mulheres, e isso está em minha obra de modo geral. E o fato de serem mulheres mais velhas. Eu tenho uma avó viva de 100 anos. Então isso não tem como eu não ser impactada por isso. E eu desejo, eu não quero não me impactar. Eu acho que isso é positivo. Então eu, de algum modo, me inspiro nessa mulher e escrevo um pouco também em diálogo com a vida dela. Bacana. Luciane, você traz personagens multifacetados que são marcados, que trazem traços ancestrais. Como que eles foram pensados? São pensados e inspirados em pessoas que têm essas características, inspirado na cultura afro-brasileira. A gente tem uma cultura riquíssima que tem inspirado a literatura brasileira desde sempre, né? De Maria Firmina dos Reis, uma escritora maranhense do século XIX, a Jorge Amado, escritor baiano do século XX. Então a literatura e a cultura afro-brasileira, elas nos apresentam resultados positivos dessa aproximação. Então eu estou seguindo um pouco esse desejo também de escrever em diálogo com essa cultura. E faço um recorte disso, né? Quero escrever pensando essa conexão entre a literatura e a cultura afro-brasileira e escolho mulheres negras, mais velhas, para ser o ponto principal do meu trabalho, assim, o ponto central.
que diz respeito um pouco à minha vida, a vida das mulheres da minha família também. Aí estou querendo dialogar com isso. Eu quero colocar essas mulheres num lugar de destaque positivo, porque nem sempre a sociedade brasileira nos vê com positividade ou vê as manifestações afro-brasileiras a partir de um lugar e de um viés de interesse cultural. Às vezes vê exotificando ou vê a partir de um lugar preconceituoso. E minha ideia é colocar isso no centro da minha narrativa como um elemento positivo, um elemento amoroso. E essas mulheres dentro da sua obra são mulheres muito fortes, né? Uma delas, inclusive, é uma travesti, e isso é tratado de uma forma muito natural dentro da história. Queria saber como que você conseguiu construir isso dentro de Mata Doce. Eu acho que é porque isso é a vida. Se a gente vai, assim, acho que qualquer pessoa que se fizer um movimento generoso de pensar o mundo, de pensar a existência, ela vai perceber que todos nós convivemos em harmonia. Pessoas héteros, pessoas LGBTQIAPN+, nós todas estamos convivendo no mundo. A questão é por que em determinadas situações e momentos essas coisas são tão reprimidas, ou as pessoas são colocadas num lugar de não valia da existência. Mas qualquer pessoa que fizer um movimento de reflexão mais complexo sobre a existência, fizer um movimento intelectual de pensar, ela vai perceber que o preconceito é muito desnecessário. Ele só retira de nós, ele não nos acrescenta em nada, só nos tira. Tira de nós sensibilidade, tira de nós um diálogo amoroso com a vida. Então, a única coisa que eu fiz foi pensar assim, quero trazer para o centro do meu livro pessoas para serem amadas e não para serem odiadas. Acho que talvez por isso tenha ficado nesse viés assim, mais amoroso, que as pessoas comentam muito isso mesmo. Você constrói isso de uma forma muito bonita mesmo. Obrigada. Uma característica de Mata Doce é que ele traz uma construção de tempo que é não linear. Passado e presente se entrelaçam ali durante toda a obra. Como que você construiu isso? Como foi pensado essa forma de escrita dentro de Mata Doce? Isso era um desejo que eu tinha. Não foi assim que eu comecei o livro, né? Primeiro eu desenhei o livro todo em cadernetas e quando fiz esse desenho eu fiz linearmente. Então eu pensei, Maria Tereza nasce de tal jeito, é adotada aos 3 anos, é encontrada aos 3 anos, vai viver tal situação aos 20, tal situação aos 80, aos 90. E depois eu fui dentro do livro, quando eu estava escrevendo, mesclando as histórias. Porque eu queria que o eixo da narrativa se aproximasse ao jeito de uma pessoa com mais de 90 anos pensar e se memorar que essa pessoa tem, que às vezes não é linear. Por exemplo, minha avó agora que está com 100 anos, às vezes ela faz um comentário sobre a mãe como se ela tivesse em diálogo com a mãe ontem. Só que a mãe de minha avó já não está em diálogo com ela há um tempo. Então, esse jeito de pensar a vida não linearmente em lacunas. E é claro, isso também é uma associação com a cultura afro-brasileira, que tem uma pesquisadora, que o nome é Leda Maria Martins, que ela criou um conceito, que é tempo expira lá. E ela vai dizer, pensando em culturas iorubanas, que pensar o tempo na filosofia é pensar um tempo que as coisas elas vão se encontrando a partir de uma perspectiva múltipla. Então, se essas coisas se encontram múltiplas, não existe a ideia de o passado ficou para trás, mas eu posso encontrar com o passado agora. Eu posso encontrar com expressão, eu posso encontrar com manifestação cultural. E essa manifestação cultural não está morta, ela está viva agora. E nesse momento o tempo se encontra ali sempre no estado de presente e de presença. Então eu quis fazer esse jogo, Mata Doce. Eu sei que é um jogo arriscado na estrutura narrativa do romance. Eu ficava pensando assim, será que as pessoas leitoras vão querer desistir do livro porque ele não é linear? Mas ainda bem que tem tido um bom resultado. Assim. Então, essa não linearidade é um desejo de dialogar com a memória, com o jeito de pensar de velhos e com a relação com essa cultura afro-brasileira a partir dessa pesquisadora Leda Maria Martins, que é o tempo expira lá. E é construído de uma forma muito fluida. Ainda bem. A leitura é muito fluida. Foi muito trabalho, porque eu fiquei meses com o livro. Eu escrevi o livro inteiro, aí depois voltava e alterando partes, para que esse tempo ficasse assim, de um jeito que a gente não sentisse tão brusco, né, as mudanças. E é por isso que eu coloco a cadelinha, né, que tem aquela cachorrinha chula, que ela tá eterna, ela fica no livro inteiro. Então a minha ideia era que ela representasse o tempo também. E essa linha, né, que costura. É isso, ela como uma linha costurando o tempo, magicamente, já que ela
tá viva sempre. Sim. Luciane, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Queria parabenizar pelo seu trabalho e pedir que você deixasse uma mensagem para os vestibulandos que irão se debruçar sobre esse seu trabalho. Sim. Quero agradecer muito o convite de estar aqui conversando com você, de estar aqui em Conquista, uma felicidade, de estar aqui na Conquista também. Enfim, tá tendo esse diálogo mais aproximado com a UESB, tá dialogando com você aqui de algum jeito, é uma forma de estar dialogando com a universidade, e a gente sabe que a universidade é um corpo de pessoas imensa. Enfim, eu quero dizer a todas as pessoas que estão lendo Mata Doce ou que vão fazer o vestibular, que aproveitem esse momento de estudo também para fazer uma reflexão sobre si, sobre a vida, sobre o mundo. A literatura faz isso conosco, né? A literatura, eu acho que nos auxilia a pensar o mundo com mais beleza, com mais encantamento e também com reflexão. Também pensando assim, poxa, a vida não deveria ser assim em determinadas situações sociais. Então, a mensagem que eu deixo é muito essa, assim, vamos nos entregar com coragem à leitura literária.